Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje é terça-feira e nós vamos começar a nossa aula com matemática. Oh, meu Deus do céu, tá difícil de dar aula hoje. Ô, pessoal, vai dormir, pessoal? Não, amor, agora não é hora de brincar. Não, vai dormir vocês dois. Pode deitar aí os dois pra dormir. Pode ficar aí os dois. Deita, amor, é pra dormir. Os dois dormindo, vamos, os dois dormindo. Vamos, Kiwi. Dorme, 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 dorme. Dorme, dorme, deita pra dormir, meu amor. Pegue o seu livro e o encarte e vem pra aula com a prof. Nas últimas aulas, nós estávamos vendo que é possível medir o tamanho de objetos, de pessoas, de lugares. Nós podemos medir o comprimento, a distância, usando uma régua, uma fita métrica, uma trena. Para isso, nós usamos os centímetros, os metros, os quilômetros, mas os objetos não são a única coisa que nós conseguimos medir. Nós também podemos medir o tempo. E é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Nós vamos falar sobre as medidas de tempo. E vamos focar principalmente na hora e no minuto. Pegue o seu livro e abra agora na página 44. Você vai encontrar esta imagem aqui. A menininha está falando o seguinte: o ponteiro menor, este aqui que está apontado para o 4, ele indica as horas. E o ponteiro maior, que está apontando para o 2, indica os minutos. A prof já ensinou um pouquinho para vocês como que nós lemos as horas no relógio. E agora eu vou explicar novamente para vocês fixarem bem isso na cabeça de vocês, tá bom? Prestem bastante atenção. Quando nós vamos ler as horas, nós temos que primeiro observar o ponteiro menor. O ponteiro menor vai apontar para as horas. Por exemplo, aqui o ponteiro menor está apontando para o 4. Isso significa que são 4 horas. O ponteiro maior está apontando para o 2. O ponteiro maior são os minutos. Como ele está apontando para o 2, ele está contando 10 minutos. Pois se eu contar aqui, ó, risquinho por risquinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Até chegar no 2, eu vou ter 10 risquinhos. E é isso que o ponteiro maior conta. Ele conta os risquinhos. Por isso, quando o ponteiro maior aponta para o 2, ele quer dizer 10 minutos. Cada parte, ó, do 12 até o 1 tem 5 risquinhos. Do 1 até o 2 tem mais 5. Do 2 até o 3 tem mais 5. Do 3 até o 4 tem mais 5. Os minutos são contados de 5 em 5. Isso significa que basta saber a tabuada do 5 para conseguir ler os minutos no relógio. Por exemplo, se o ponteiro está apontando para o número 2, eu penso, quanto é 2 vezes o 5? É 10. Portanto, são 10 minutos. O ponteiro menor está apontando para o 4. Que horas são agora? Agora são 4 horas e 10 minutos. Olha que interessante. Quando o ponteiro maior dá uma volta completa no relógio, vai ter se passado 60 minutos. Então, se você pegar e contar, você pode até contar se você quiser conferir e ver se eu tô falando a verdade. Tem 60 risquinhos aqui em volta do relógio. Depois que esse ponteiro grande der uma volta completa e tiver passado 60 minutos, também vão ter se passado 1 hora. Isso significa que 60 minutos correspondem a 1 hora, ok? Quando nós vamos escrever algum horário, para facilitar, nós abreviamos hora por H, então 1H significa 1 hora, e também abreviamos minuto para min. Quando eu escrevo min, significa 1 minuto. Tá bom? Agora você vai pegar o seu encarte, pode destacar o seu relógio do encarte e monte ele. Caso você não tenha uma bailarina para colocar aqui no meio, você pode improvisar com um clips.
tá bom? É só você enfiar o clips no meio e deixar ele dobradinho, que ele vai segurar os ponteiros junto com o relógio. Isso vai te ajudar a treinar a leitura das horas, ok? Nós também vamos treinar isso na nossa aula do Zoom. Eu quero todo mundo com o relógio construído para nossa aula do Zoom, combinado? Agora eu quero fazer um teste com vocês para ver se vocês entenderam que o ponteiro menor indica as horas, o ponteiro maior indica os minutos. Só que quando o ponteiro maior aponta para um número, eu tenho que multiplicar esse número por 5, porque o ponteiro maior, ele anda de 5 em 5 minutos. Que horas são? Vamos ver. O ponteiro menor está bem pertinho do 8. Isso significa que são 8 horas. O ponteiro maior está batendo no 3. 3 vezes 5 é 15. Isso significa que são 8 horas e 15 minutos. Neste relógio, o ponteiro menor está batendo entre o 10 e o 11. Como ele ainda não chegou no 11, ele não está no 11 ainda, ele está andando, mas ele está quase chegando no 11, ele ainda não chegou no 11, portanto são 10 horas. O ponteiro maior está quase batendo no 6. Ele está entre o 5 e o 6. Para saber a hora exata, eu tenho que pensar assim, olha. Quando o ponteiro chegou no 5, 5 vezes 5 é 25. Mas ele não está batendo no 5. Ele passou 25, ele andou no 26, no 27 e está batendo agora no 28. Ele ainda não chegou no 6, que seria o 30. Portanto, aqui eu tenho 28 minutos. Assim, o relógio está marcando 10 horas e 28 minutos. Gente, é tudo uma questão de costume, tá? Eu sei que às vezes, olha, eu lembro quando eu aprendi a ler as horas no relógio. Eu achei difícil. Hoje em dia, o relógio da prof, vocês já devem até ter visto quando a prof dava aula presencial para vocês. Mas o relógio da prof nem número tem, vocês acreditam? Porque a gente vai vendo as horas tantas vezes que a gente se acostuma com o jeito que o relógio marca as horas. Então no começo a gente tem que ficar pensando, mas depois nós vamos criando o hábito. Eu toda vez que ia ler os minutos eu tinha que pensar na tabuada do 5. Eu não conseguia ler os minutos rápido. E é normal isso, tá bom? Nós adultos já estamos habituados a ver as horas sempre. Vocês também vão ficar habituados. Mas para isso vocês têm que treinar bastante, tá bom? E é isso que nós estamos fazendo aqui. Continuando, olha só, aqui nós temos uma pegadinha, preste atenção. O ponteiro menor, ele está quase no 4. Olha, ele está quase no 4. Mas ele tá chegando no 4? Tá faltando um pouquinho para ele chegar no 4. Isso significa que ainda não são 4 horas. É quase 4 horas, mas ainda não são 4 horas. Como o ponteiro ainda não chegou no 4, ainda são 3 horas. Já o ponteiro grande está batendo exatamente no 11. 11 vezes 5 é quanto? 11 vezes 5 é 55. Isso significa que são 3 horas e 55 minutos. Faltam 5 minutos para o ponteiro grande chegar no 12. Quando o ponteiro grande chegar no 12, ele vai ter rodado o relógio inteiro, vai completar 60 minutos. E aí sim será 4 horas e 0 minutos. 4 horas em ponto, ok? Então ainda faltam 5 minutos para o relógio chegar nas 4 horas. E este aqui, olha só, o ponteiro menor está entre o 5 e o 6. Isso significa que ele passou pelo 5, então deu 5 horas. Ele ainda não chegou no 6, então ainda não são 6 horas. São 5 horas ainda. Só vai ser 6 horas depois que ele chegar no 6 e passar do 6, ok? Já o ponteiro grande passou um pouquinho do 6, olha só. Quando o ponteiro grande chegou no 6, 6 vezes 5 é 30. Ele marcou 30 minutos. E aí ele andou mais 2 risquinhos. 1, 2, marcando 32 minutos. Isso significa que agora são 5 horas e 32 minutos. Mas, prof, eu acho muito difícil ver
hora e no relógio de ponteiro. Eu não posso olhar no relógio digital? Pode sim. Se você tiver um relógio digital, você pode olhar as horas nele. No relógio digital, as horas e os minutos, eles são separados por 2 pontos. Então, sempre eu vou ter a hora escrito primeiro, 2 pontos, e depois os minutos. Por exemplo, aqui é 16 horas e 10 minutos. Mas, prof, como assim 16 horas? O relógio vai só até 12. Então, é o seguinte, gente. Antes do meio-dia, nós contamos as horas sequencialmente. Começando 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, aqui ó, 5 horas da manhã, 10 horas da manhã, meio-dia. Quando passa do meio-dia, a gente costuma falar aqui, depois do meio-dia, 4 horas da tarde, 1 hora da tarde. Mas, na verdade, no relógio digital, sempre será marcado com um acréscimo de 12 horas. Por exemplo, 1 hora da tarde, no relógio digital, vai ser 13 horas, porque 12 mais 1 é 13. 2 horas vai ser 14 horas, porque 12 mais 2 é 14. E assim por diante, até 24 horas, ou também às 24 horas, alguns relógios marcam como 00, tá bom? E isso vai significar que o dia acabou. Então, no relógio digital, ele conta todas as 24 horas do dia. Já no relógio analógico, que é aquele com ponteiros, ele conta primeiro às 12 horas da manhã e depois às 12 horas da noite. Ele dá o ponteiro menor dá 2 voltas completas nesse relógio a cada dia. Então é o seguinte, quando você olhar um relógio analógico e ele estiver marcando 7 horas, você não vai saber se você, a não ser que você olhe lá fora, né? Mas se você tiver assim, perdido no tempo, você não vai saber se é 7 horas da manhã ou 7 horas da noite. Já no relógio digital, tem como saber, porque ele sempre vai somar 12 ao número que está marcado no relógio analógico. Então, por exemplo, se aqui é 7 horas da noite, 7 mais 12 é 19. Então, no relógio digital vai estar marcando 19 horas. Isso significa que é noite. Já de manhã, não há diferença nas horas entre o relógio analógico e o relógio digital, porque o dia ainda está começando. Então, aqui são 10 horas em ponto e no relógio digital também vai marcar 10 horas em ponto. Isso significa que está de dia. Agora eu tenho 2 situações para nós pensarmos. Prestem atenção. Maria colocou um bolo para assar na hora indicada no relógio da figura seguinte. Então ela colocou um bolo e o bolo está assando. Olha só que horas são. O ponteiro menor estava batendo entre o 11 e o 12. Isso significa que ainda não é meio-dia nem meia-noite. Ainda são 11 horas. 11 horas da manhã, né? Porque eu acho que ninguém assa bolo 11 horas da noite. Então vamos considerar que é 11 horas da manhã. Já o ponteiro grande, que indica os minutos, está batendo no 7. 7 vezes 5 é 35. Então ela colocou o bolo para assar 11h35. O bolo ficou pronto 30 minutos depois. Que horário o relógio indicava quando o bolo ficou pronto? Então a gente tem que imaginar que o ponteiro grande vai andar 30 minutos. Ele vai andar 5, 10, 15, 20, 25, 30. O ponteirão grande, ó, ele vai dar meia volta no relógio. Ele vai sair do 7 e vai chegar no 1, ok? Quando ele passar pelo 12, a hora vai virar. Então vai deixar de ser 11 horas e vai virar meio-dia, vai virar 12 horas. Então, ó, esse ponteirão grande vai andar tudo isso aqui. O ponteiro menor vai andar um pouquinho, ele vai andar até o 12, porque o ponteiro grande passou do 12. Toda vez que o ponteiro dos minutos passa pelo 12, a hora muda, tá bom? Porque ele vai ter completado 60 minutos. E quando completa 60 minutos, a gente tem 1 hora. Isso significa que depois de 30 minutos,
vai ser meio-dia, esse ponteiro menor vai estar aqui assim, ó, apontando pro 12, vai ser 12 horas e 5 minutos. Então aqui, ó, o relógio vai indicar 12 horas e 5 minutos. Segunda situação para nós pensarmos. Os relógios mostram diferentes horários em um mesmo dia. Quantos minutos se passaram entre um horário e outro em cada caso? Então vamos ver, olha, no mesmo dia, tiraram uma foto do relógio, era 9h30. Depois de um tempo, tiraram uma foto e virou 13 horas. Quantas horas se passaram das 9h30 até 13 horas? Vamos pensar. Das 9h30 mais meia hora, mais 30 minutos, eu vou ter 10 horas. Concordam? Então, passou mais 30 minutos, 10 horas. Das 10 até as 11, 1 hora. Das 11 até as 12, 2. Das 12 até as 13, 3 horas. Mas lembra dos 30 minutos que passou primeiro para chegar até 10 horas? Então, passaram-se, neste caso aqui, 3 horas e 30 minutos. Já aqui, vejam bem, primeiro o relógio marcava 8 horas. O ponteiro pequeno estava no 8 e o ponteiro grande no 12. Toda vez que o ponteiro grande está no 12, significa que a hora é em ponto. 8 horas e 0 minutos. A hora é exata, ok? Aí o relógio andou até 10, ó. Aqui o ponteiro pequeno tá entre o 10 e o 11. Significa então que são 10 horas e o ponteiro grande no 6. Então agora são 10h30. 10 horas e 30 minutos. Das 8 até 10 horas e 30 minutos, quanto tempo se passou? Vamos contar, prestem atenção. Das 8 até as 9, o ponteiro andou aqui, ó, das 8 até as 9, 1 hora. Das 9 até as 10, 2 horas. Só que aí, lembra que o ponteiro grande estava aqui? Só que agora o ponteiro grande já não tá aqui. O ponteiro grande andou a metade do relógio. Toda vez que o ponteiro anda a metade do relógio, a gente conta 30 minutos. Por quê? Do 12 até o 6 vão ter 30 risquinhos aqui de minutos. Isso significa que 6 vezes 5 minutos é igual a 30. Então vão ter se passado 2 horas, né? Do 8 até o 9, do 9 até o 10, 2 horas, mais esse tanto aqui, ó, de minutos, mais 30 minutos. Portanto, de um relógio para o outro, se passaram 2 horas e 30 minutos. E é isso por hoje, meus amores. Agora, vocês terminem de construir o relógio de vocês. Façam bem caprichado. Nós vamos treinar mais na nossa aula do Zoom, tá bom? Vocês também vão fazer as atividades do livro nas páginas 44 até 46. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem tranquilos porque nós vamos corrigir no Zoom. E eu vejo vocês na próxima aula. Um beijo e tchau!